والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou um hadith no livro das orações e da direção da Qibla. Ele disse, hadith do Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ele narrou que o mensageiro de Allah disse: quem orar como nós e se direcionar a nossa Qibla e comer os animais abatidos conforme as nossas regras, esse é o muçulmano. Está sobre a proteção de Deus e proteção do seu mensageiro. Portanto, não traiam a Allah, traindo aqueles que estão em sua proteção. Esse hadith, o Imam al-Bukhari lhe citou nesse livro para mostrar para nós uma questão da Qibla. A Qibla é uma das condições que a sua oração, para ser válida, você deve se dirigir em direção da Qibla, porque há as condições das orações. Dentre as condições, a purificação do corpo. Dentre as condições, a purificação da roupa. Dentre as condições, a purificação do local, porque sem as condições, a sua oração não é válida. E dentre as condições da oração também é você se dirigir para a Qibla. Então, a sua direção para a Qibla, ela é obrigatória. Então, se a pessoa não se dirigir para a Qibla, a sua oração não é válida. Somente você pode não se dirigir para a Qibla e a sua oração é válida em 3 questões, ou em 3 momentos. Uma delas, se uma pessoa estiver doente, e a doença dela for uma doença crônica que não consegue, essa pessoa tem uma doença que ele não consegue se virar para a Qibla. A direção que ele está no hospital, dentro da sua casa, numa situação que ele está não em direção da Qibla, mas está numa direção que, se você vai virá-lo para a Qibla, isso possa prejudicá-lo. Nessas condições não há problema da pessoa, se estiver nessas condições, de se dirigir em qualquer posição que ele estiver e rezar. Mesmo não sendo para a Qibla, a sua oração é válida. Agora, se ele tiver condições de se virar, sem prejudicá-lo, aí ele deve se virar, porque a sua oração somente é válida se ele se dirigir, se tiver condições. Se não tiver condições, por motivos de doença, não há problema dele se dirigir em qualquer parte que ele faça, que ele se dirija. Na segunda questão, se ele estiver numa guerra, se ele estiver em condição que está fugindo de um animal, está fugindo de um fogo, e naquele momento veio a oração, porque a oração ela não pode ser deixada em hipótese nenhuma. Enquanto a pessoa tiver memória, ele deve praticar a oração, mesmo numa guerra. Se ele estiver batalhando um inimigo, mesmo que o animal esteja correndo atrás dele e ele está se sentindo em perigo, mesmo que o fogo se alastre e ele está correndo desse fogo e vier a oração, ele deve praticar a oração. Então, em questões de medo da pessoa estiver numa guerra, se ele estiver numa posição que ele não consegue se dirigir para a Qibla, ele reza da maneira que ele está, e aí a Qibla não se torna obrigatória para que ele se dirija a ela, porque esse é o momento que ele não consegue. Na terceira condição também, ou na terceira posição também, ou questão, seria enquanto ele estiver praticando uma oração facultativa, que não seja obrigatória numa viagem. Se ele estiver no avião, num carro, numa montaria, e ele está praticando uma oração de sunnah, facultativa, aí ele não precisa se dirigir para a Qibla. Se ele estiver em condições, não há problema, mas se ele não se dirigir para a Qibla, a oração dele é válida. Somente nessas 3 condições que ele pode deixar de se dirigir para a Qibla. Nas demais condições, ele deve se dirigir, senão a oração dele fica faltando uma condição e essa condição invalida a sua oração, se ele não se dirigir para a Kaaba, para a Qibla. Então, essas são as questões importantes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostrou na sua prática, enquanto ele praticava as orações. Então, na viagem, enquanto ele estava andando na sua montaria, qualquer direção que ele estivesse, ele praticava a oração. Isso se for facultativa. Se for obrigatória, ele se dirige para a Qibla. E nas condições da doença, se a pessoa não tiver condições, e nas condições da pessoa ser
perseguida por um inimigo ou por qualquer coisa que possa impedi-lo de se dirigir para a Qibla, e ele deve praticar naquele momento a oração. Então ele deve praticar mesmo não se dirigindo para a Qibla. Agora, em relação a esse hadith, o Imam al-Bukhari ele cita também aqui que é aconselhável a pessoa se dirigir para a Qibla nas suas partes, nos seus órgãos, tipo as suas mãos. Nós falamos como é que a pessoa faz o sujud. Então, as suas mãos, os seus dedos. Se ele se dirigir dessa maneira, é válido. Mas o melhor, se ele dirigir totalmente para a Qibla. Os seus pés também, quando ele estiver em pé, quando ele estiver no sujud. É melhor ele dirigi-los para a Qibla e deixá-los diretamente para a Qibla. É isso que o Imam al-Bukhari lhe quis em relação a esse hadith. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.